Evangelho de João, capítulo 1, verso 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Podeis se assentar. Estamos falando aqui de despedida. Falamos do novo tempo que Deus está proporcionando ao pastor Domadi. Mas nós estamos também, nós aqui, permaneceremos aqui em Portugal. Também temos os nossos desafios. Sim. Estamos findando 2021. Hoje é o nosso último domingo de 2021. Iniciaremos 2022 a partir de sábado. Nosso culto da virada, nós vamos começar às 21 horas, irmãos. E vamos aqui cultuar, celebrar, agradecer a Deus, se Ele assim permitir, e entraremos 2022 na presença do nosso Deus. Mas quero fazer uma rápida reflexão aqui sobre o que o apóstolo João está falando do xará dele, João. João Evangelista faz uma descrição aqui a respeito de João, primo de Jesus, que recebeu o cognome O Batista. O Batista por quê? Porque era aquele que batizava. É muito interessante a maneira como João Evangelista, ele inicia o evangelho dele. João escreve já no final do primeiro século. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas, você percebe que usaram Marcos como referência. Por isso são chamados evangelhos sinóticos. Mas João não. João tem uma característica ímpar. E ele inicia falando da eternidade de Jesus. Porque Jesus não tem genealogia. Ele é Deus eterno. E ele fala dessa eternidade. Eu vou tentar não me prender aqui para falar do João Batista. Mas é lindo quando a gente olha para a palavra e diz assim: no princípio era o verbo. E minha pergunta que eu te faço: princípio de quê? Sabe como é que a teologia define isso? Deus criou um tempo para que nós pudéssemos entender a respeito dele e a sua eternidade. Deus, ele é atemporal. Deus não está no tempo, ele está fora do tempo. E ele criou o tempo. Por isso diz: no princípio era o verbo. Quando Deus cria o tempo, Jesus já era. Ele já existia. Ele já era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João Evangelista fala dessa grandeza de Cristo, mostrando no seu evangelho que Jesus é Deus eterno, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele diz aqui no verso 6 que houve um homem. Poderíamos aqui conjecturar e olhar para João. Quantos homens que tiveram?
na história de Israel, na história da igreja. Quantos homens, porque ele já está escrevendo aqui, como vos disse, no final do primeiro século. Quando ele escreveu o seu evangelho, possivelmente todos os apóstolos já tinham morrido. E ele agora vai dizer, houve um homem. Ele está falando de uma maneira muito distinta, muito ímpar, muito definido. Um homem, em meio a centenas, milhares de pessoas que Deus usou. O evangelista está jurando dizer assim, houve um homem que foi enviado por Deus. Deixa eu chamar a sua atenção. É assim que Deus escreve a nossa história. Há um homem, há uma mulher, há um jovem, há uma criança. Porque para Deus nós somos únicos, peça única. Quando nós nos lidamos num contexto social, nós somos massa, somos povo, conjunto de pessoas. Não. Deus nos trata de maneira ímpar, individual. E eu acho lindo quando essa descrição é feita a respeito de houve um homem enviado por Deus. Hoje eu e você precisamos olhar para esse texto e dizer, Deus, para onde tu queres me enviar? Senhor, toda manhã, para onde tu queres me enviar? Conduza meus passos, conduza as minhas ações, meus lábios, meus pensamentos, minhas atitudes. Houve um homem enviado por Deus, e ele diz, cujo nome era João. O João, esse foi o homem que Deus escolheu, mediante a oração de um idoso, de um senhor, de uma senhora. Lá estava Zacarias clamando, orando. A sua amada esposa estéril, Isabel. Eles chegaram à velhice sem ter o seu herdeiro. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram fiéis. Zacarias era um sacerdote. E orou até o fim. E Deus surpreende ele na velhice. E revela para ele, através do anjo, o Senhor ouviu a tua oração. Queridos, escuta uma coisa. O pastor só leu aqui dizendo que o coração do homem está estourando. Mas é Deus que traz a resposta, é Deus que conduz. O casalzinho, lindinho, Zacarias e Isabel fez plano. Sacerdotes, vamos encher nossa prole. 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30. Cadê o remédio? Cadê o filho? Não veio. Fico a pensar talvez na decepção de Isabel, a tristeza de alma, a angústia do seu coração, por não conseguir gerar um filho para o seu marido. E digo mais, a honra de Zacarias. Sabe por quê, amados? A lei permitia que o marido, tendo a esposa estéril, poderia ter uma concubina para gerar filho através desta. Zacarias não optou por isso. Permaneceu com Isabel. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E no tempo, olha como é que é as coisas de Deus. Gálatas 4:4 diz assim, que vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Mas, antes de Jesus nascer, Deus estava trabalhando em João. É por isso que aqui o Evangelho
não podia ser gerado o ventre de Isabel. E o Senhor abriu a madre daquela mulher. Escuta, igreja, quando eu e você estamos debaixo do conselho de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer de Deus, Deus tem caminhos que você não conhece. Deus tem meios de atuar e de fazer que sobressai a tua maneira de pensar. Deus surpreendeu aquele casal. Mas eu tive a surpresa de Deus. Foi tão grande, tão gigante, que não apenas tirou o opróbrio de Isabel, mas colocou aquele casal em uma posição de honra, por ser eles os pais do precursor, do maior profeta que pisou na terra. Eles só queriam um filho, e Deus dá a eles o maior homem. Pois Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Aleluia. Queridos, Deus faz, mas nós precisamos ser fiéis. Quantas pessoas que jogam a toalha, quantas pessoas que dizem, agora eu não vou mais, Deus me decepcionou, eu orei. Vamos corrigir uma coisa doutrinária aqui, dá tempo ainda. Irmãos, por favor, não caiam nessa heresia da teologia do determinismo. Eu e você somos pó, viemos do pó e vamos retornar para o pó. Quem somos nós? Pó. Escuta. A teologia do determinismo tem colocado o meio sofisma. O que é sofisma? Sofisma é aquela meia verdade. É uma verdade que é distorcida e que se transforma numa mentira, em um erro. No próprio texto do capítulo 1 que nós estamos lendo, a Bíblia diz no verso 12 que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu e você somos filhos por adoção, por misericórdia, por graça. Mas a teologia do determinismo é o seguinte: você é filho de Deus, você é filho do rei, rapaz. Você é filho do dono do ouro, do dono da prata. Então você tem que determinar, e vai acontecer, porque há poder naquilo que você vai dizer, porque você é filho do rei. Mentira, irmãos. O único poder que há é no nome de Jesus. É por misericórdia. Eu não posso determinar. Eu determino. Não, quem determina é Deus. Eu não tenho o poder de determinar absolutamente nada. Só se Deus mandar. Aí sim, Ele dá uma palavra para nós, e a palavra dele é que está determinando. Agora nós, como seres humanos, talvez você já ouviu essa expressão: olha, eu queria tanto e coloquei Deus contra a parede. Eu penso que tem que ser muito grandão, né, para botar Deus contra a parede. Como? Onde é que você achou essa parede para colocar Deus? Onde é que existe ela? Irmão, isso é loucura doutrinária. Chega quase à beira da blasfêmia. Quando nós chegamos diante de Deus, é com humildade, com gratidão, reconhecendo: Tu és Senhor, eu não sou nada, e te agradecemos porque o Senhor nos recebe. Agora, devido a essa teologia errada, virou os crentes mimimi, porque estou chateado porque Deus não me respondeu, estou irado porque Deus não fez, estou revoltado porque o Senhor não. Como assim? Ele é Senhor absoluto sobre tudo, sobre todos. Tudo que eu e você temos é por misericórdia e graça dele. Os livramentos, o ar que respiramos,
tudo isso é dádiva. O salmista disse: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Vou beber o cálice da salvação. Sim, o nosso coração tem que ser grato. Então, voltando aqui, irmãos, Zacarias e Isabel ficaram anos e anos orando, fiéis ao Senhor, sem resposta nenhuma. Eu não tenho que servir a Deus por aquilo que Deus me dá. Eu não tenho que servir a Deus porque as coisas estão acontecendo. Não, eu tenho que servir porque Ele é Deus. E eu sou servo. E servir a Deus, amados, não pode ser um peso. É por isso que o Salmo 100 diz assim: servir ao Senhor como? Com alegria. Eu tenho que me sentir alegre de servir a Deus. Só fazer um adendozinho rapidinho. Imagine você é convidado para trabalhar lá em Londres, no Palácio da Rainha. Desde que você correu. Ele já quase levantou o dedo ali todo. Mas sim, imagine que honra que você sente. Olha, eu vou trabalhar lá no Palácio da Rainha. Eu vou trabalhar para o presidente. Queridos, servir a Deus é muito maior do que tudo isso. Paulo diz que nós recebemos ministério da reconciliação. Somos ministros de Deus sobre a terra, embaixadores do céu. Glória a Deus. Posição de privilégio que Deus nos deu. E eu tenho que estar com meu coração feliz, alegre para servi-lo. Como diz assim uma certa fala, né? O que vier é lucro. O que vier é lucro. Já estou no lucro. Só de estar servindo. E se Ele me abençoar, amém. Se tiver carro novo, glória a Deus. Se tiver mansão, aleluia. Mas se não tiver, coração feliz do mesmo jeito. Amém. Glória a Deus. Foi assim que Zacarias e Isabel se postulou. E ele já, quando surge então um momento único da vida. Deus é assim, Deus é assim. Deus faz coisas assim espetaculares. A possibilidade de um sacerdote oferecer incenso, irmãos, era algo muito raro. E ele, por sorteio, deu a ele a chance. O sacerdote, ele servia 2 vezes por ano. E ele ali, pelo sorteio, saiu ele. E nunca mais iria poder. Era a única vez. Porque não teria probabilidade devido ao número de sacerdotes que existiam. E ele vai ali oferecendo incenso, talvez as mãos trêmulas, pensando: que oportunidade. Seu coração deveria estar dilatado, pulando, saltando. Aí Deus envia o anjo e diz: ei, os olhos dele arregala. Já era um privilégio oferecer o incenso, a presença de Deus. Aí Deus envia o anjo e diz: tua oração foi ouvida. Vai chegar um rebento na tua casa. Tem um menino que vai chegar lá. Ele quase que descrede tudo aquilo, fica mudo. Porque era fora do comum aquela mensagem que ele recebia. É tipo assim, você está orando, mas a coisa é tão impossível que quando chega você fala: será? Você não pediu? É isso que ocorre com Zacarias. Vai para casa. Daqui uns meses, aí está a velhinha, irmã Isabel, barriguinha crescendo. Fica até meio receosa, idosa, barriguinha crescendo. 6 meses escondida dentro de casa. Deixa eu confirmar se é verdade mesmo. E quando Maria vai visitá-la, a criança mexe no ventre dela, faz ali aquele reboliço do gozo, da alegria de receber Maria, que já estava grávida de Jesus.
E eu encerro dizendo, amados, houve um homem enviado por Deus a um casal que foi fiel a Deus, que foi fiel ao Senhor, mesmo quando as suas orações não foram respondidas. Foi enviado para aquela família. Deixa eu fechar. Enviado para um casal de velhos. Mas Deus falou, ele será o precursor. Ele vai anunciar. Ele vai proclamar. Ele será grande. Deus enviou, escuta, para a família. E Deus pega do núcleo daquela família sacerdotal, envia ele para Israel. Sabe o que Jesus diz? O que vocês saíram para ver no deserto? Escuta, João foi pregador de multidões, mas não foi lá no templo de Jerusalém, não foi nas metrópoles, não foi nas grandes cidades, não. Escuta, a coisa era tão tremenda, a unção de Deus sobre João, as pessoas iam até ele para ouvi-lo. As multidões faziam caravanas, porque tinha um homem enviado de Deus, tinha um profeta de Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu queria que você dissesse para você, não precisa falar em voz alta. Escuta. Que você tenha ousadia de dizer, ouve. Não, precisa falar para você só, não precisa repetir alto não, só para você. Houve uma mulher, houve um homem enviado por Deus, cujo nome, o meu é Samuel, e o seu. Deus te enviou para essa terra. Deus nos enviou para esse local. Deus nos deu no seio da nossa família. Deus nos enviou para o meio dessa sociedade, para fazer a diferença, para ser boca de Deus, para ser instrumento de Deus. Houve um homem, houve uma mulher enviada por Deus. Deus te enviou, Deus está te enviando. Seja instrumento, seja bênção, seja um meio em que pela qual a luz de Deus vai resplandecer em meio às densas trevas em que pela qual esse mundo hoje está vivendo. Ó Deus, eu quero orar pela tua igreja. Aí que coma narga subir e andar mais. Eu oro, Deus, pelo teu povo. Tu és aquele que nos escolheu. O Senhor nos deu dons, nos deu talento. O Senhor nos deu ministério. E nós queremos te honrar, te servir. Senhor, nos entregar em prol da tua obra, Senhor. Desperta talentos essa noite, Deus. Desperta talentos essa noite, Deus. Desperta ministérios nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Desperta os enviados nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam despertados para a missão, para o chamado daquilo que o Senhor tem a cumprir na vida de cada um, ó Senhor. Assim, Deus, eu oro, Pai, pelo teu povo, pela tua igreja, e clamo, ó Senhor, cumpra o teu propósito, cumpra o teu querer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda tuas mãos, pastor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós temos aqui um lanche.